A situação técnica da Audi na temporada de 2026 atingiu um ponto de alarme crítico com a descoberta de um problema estrutural grave no assoalho do monoposto R26. O componente, que é o coração da performance na era do efeito solo, apresentou uma falha de rigidez torsional que não havia sido detectada nos modelos de simulação computacional nem nos testes de túnel de vento em escala reduzida. O que os engenheiros de envio enfrentam agora é um fenômeno de deformação elástica indesejada, onde o assoalho se flexiona excessivamente sob altas cargas aerodinâmicas, causando a perda súbita de selagem do fluxo de ar lateral. Para Gabriel Bortoleto, isso se traduz em um carro imprevisível, que alterna entre níveis extremos de aderência e perdas catastróficas de sustentação em frações de segundo, tornando a pilotagem no limite uma tarefa de alto risco. A origem do problema reside na complexidade da laminação da fibra de carbono utilizada na porção central do assoalho, logo abaixo do cockpit. A Audi optou por uma estrutura ultraleve para compensar o peso extra da unidade de potência, mas a economia de material resultou em uma peça que entra em ressonância com as imperfeições da pista. Quando o carro atinge velocidades superiores a 280 km por hora, a pressão do ar empurra a borda do assoalho para baixo de forma assimétrica, provocando o temido porpoising de baixa frequência. Esse kick aerodinâmico não apenas castiga o físico do piloto, mas interrompe o mapa de pressão que alimenta o difusor traseiro, destruindo qualquer tentativa de manter uma velocidade de contorno de curva consistente em trechos de alta velocidade. A gravidade da situação forçou Mattia Binotto a ordenar uma revisão completa do conceito de assoalho para as próximas etapas. A equipe técnica descobriu que os suportes internos, projetados para manter a curvatura ideal dos túneis Venturi, estão sofrendo microfissuras devido ao estresse térmico gerado pela proximidade com o sistema de escapamento. Essa falha de isolamento térmico altera as propriedades mecânicas da resina epóxi, tornando o assoalho mais maleável justamente nos pontos onde ele deveria ser mais rígido. Para Bortoleto, o feedback é de um carro que muda de personalidade ao longo de um stint, começando a corrida com um equilíbrio aceitável e terminando com uma traseira completamente solta devido à degradação estrutural da peça de carbono. O impacto desse problema no cronograma de desenvolvimento da Audi é vasto, pois o assoalho dita como todos os outros componentes aerodinâmicos, como as asas e os sidepods, devem funcionar. Sem uma base estável, as atualizações de suspensão e motor perdem eficácia, já que a plataforma mecânica não consegue manter uma altura de rodagem constante. Os engenheiros de dados estão trabalhando em turnos ininterruptos para desenhar reforços metálicos temporários, mas o peso extra desses suportes compromete a distribuição de massa do carro, afetando o centro de gravidade e aumentando o desgaste dos pneus dianteiros. É um efeito dominó técnico que colocou a Audi em uma posição defensiva no campeonato, forçando a equipe a gastar recursos que seriam destinados à performance apenas para garantir a integridade básica do chassi. Bortoleto tem sido vocal em suas críticas construtivas durante os briefings, detalhando como a perda de carga no assoalho ocorre de forma não linear. Ele relatou que em curvas como a 130R ou a Eau Rouge, o carro apresenta um estalo aerodinâmico, onde o vácuo sob o carro é quebrado subitamente, jogando o monoposto para fora da trajetória ideal. Essa instabilidade é o maior pesadelo de um piloto, pois retira a confiança necessária para frear tarde e carregar velocidade para o ápice. A irritação de Gabriel é fundamentada no fato de que o motor Audi finalmente começou a mostrar sinais de competitividade, mas essa potência não pode ser aproveitada se o assoalho não consegue manter o carro colado ao asfalto. A solução definitiva exige a fabricação de um molde inteiramente novo, um processo que leva semanas e consome uma fatia considerável do teto orçamentário da equipe. A Audi está avaliando o uso de uma nova liga de compósitos reforçada com fibras de titânio nas bordas do assoalho para garantir a estabilidade dimensional sob carga. Enquanto essa peça definitiva não chega, a equipe de pista tenta mitigar o problema aumentando a rigidez das molas e elevando a altura de rodagem traseira, o que resolve o kick, mas retira cerca de 3 a 4 décimos de segundo por volta em termos de pressão aerodinâmica pura. Para um grid tão apertado quanto o de 2026, essa perda é a diferença entre brigar pelos pontos ou largar nas últimas filas. A crise do assoalho também revelou uma falha de comunicação entre o departamento de design em Ingolstadt e a equipe de fabricação em envio. Descobriu-se que os testes de carga estática realizados na fábrica não simulavam corretamente as forças dinâmicas laterais que o carro enfrenta em curvas de alta energia. Essa lacuna metodológica permitiu que um erro de concepção passasse despercebido até o momento em que o carro foi levado ao limite real das pistas. Mattia Binotto assumiu a liderança da força-tarefa de correção, implementando novos protocolos de validação que incluem sensores de deformação a laser instalados diretamente no assoalho durante as sessões de treinos livres, permitindo o mapeamento em tempo real do comportamento da peça. O drama técnico da Audi serve como um lembrete da curva de aprendizado íngreme que a Fórmula 1 impõe até mesmo aos gigantes da indústria automotiva.
O assoalho é uma peça de engenharia tão sensível que uma variação de poucos milímetros na espessura da fibra pode arruinar o conceito de um carro inteiro. Bortoleto segue resiliente, colaborando intensamente com os especialistas em compósitos para ajudar a identificar os pontos exatos de falha. Ele sabe que a superação deste problema será um marco zero para a verdadeira competitividade da Audi, transformando o R26 de um carro frágil em uma plataforma sólida capaz de traduzir a potência alemã em resultados concretos. O planejamento para as próximas semanas é de foco total na reconstrução da parte inferior do carro. A Audi cancelou atualizações menores de estética para concentrar toda a capacidade produtiva na nova especificação do assoalho. Existe uma expectativa cautelosa de que, uma vez resolvido o problema de rigidez, o ganho de performance seja imediato e significativo, pois permitirá que a equipe volte a rodar com o carro muito mais baixo e agressivo. Até lá, Gabriel Bortoleto terá que usar todo o seu talento para gerenciar um equipamento instável, provando que a fibra de um campeão se mostra justamente quando o chão, literalmente, parece faltar sob seus pés. Encerrando esta análise técnica, fica claro que o problema no assoalho